Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Esse é mais um episódio do Pode Caminhar. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com uma pessoa muito especial. Ela é administradora de empresas em sua origem, mas há 24 anos ela está super engajada com cursos e programas relacionados à qualidade de vida mental e física também. Eu estou aqui com a Ana Lu Matsubara. Tudo bem, Ana Lu? Muito Tudo prazer em você estar aqui com a bem. gente. Fala um pouquinho da sua trajetória para a gente aqui. Vamos lá. Obrigada mais uma vez pelo convite, sempre um prazer estar aqui, Márcio. Essa trajetória, então, eu estou pegando a origem, depois eu volto a ela, que é a questão, né, da administração, ligada à gestão hoteleira, então, hospitalidade, que isso também tem todo um circuito que dá para a gente ir engendrando aqui na fala, no caminho. Mas o meu percurso ligado à qualidade de vida está intrinsecamente ligado a algo que eu quase não tive opção por não adentrar e buscar uma ferramenta, e venho buscando até hoje, me aperfeiçoando, por qualidade de vida. Veio em função de uma demanda pessoal, de algo que não dá para nomear como aprazível, né? A vida é muito pródiga em trazer os seus ensinamentos, as suas perturbações, e eu não fiquei livre, né, de ter percorrido o evento de um episódio que foi um marcador muito importante dentro de um quadro meu, mental, físico, que me afetou profundamente, com o tema tão também falado e divulgado hoje em dia, que está ligado à depressão, né? Porque a depressão não é um humor instável, uma labilidade de humor, é uma doença, né? É algo que muitas vezes ela entra de uma forma mais latente, meio escondida. Quando não tratada, a gente sabe que ela pode chegar aos seus estertores, os temas de suicídio e tudo mais, que mundialmente hoje eu não tenho dados precisos para falar, mas está sendo um levante muito preocupante, é uma crescente, né? Nessa levada mais aguçada, vamos dizer assim, né? Ficou essa curva. Inclusive com pessoas mais jovens, né? Pós-pandemia, inclusive. Muito bem falado, exatamente. Exatamente. Antes, às vezes, bolhas mais seletas ali, culturas, né? Falava-se muito, em países onde não é o trópicos, porque não tem o sol, porque não tem isso, não tem essa exposição a esse calor. Mas agora é uma coisa que já está numa tomada mais, assim, generalizada e muito agravada. E está intrinsecamente ligado ao ser, com S maiúsculo, mas à nossa condição instância também, pegar um viés mais duro e tangível, que é o nosso sistema de nervos, né? Em que estado está os nossos nervos, né? Então, no meu evento particular lá atrás, foi através deste lugar, principalmente, que eu adentrei, né? Sem desqualificar em nada o que existe hoje em termos de ciência, do que a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise e tudo isto existe, né? A farmacologia, tem muita coisa de ponta, tem muita coisa com muito rigor sendo colocado na prateleira, mas a minha investigação ela foi indo e foi escavando lugares que é a minha fala maior que eu gostaria talvez de aportar aqui como contribuição, que a resposta em última análise para o que quer que a gente venha entender em termos de qualidade de vida, Márcio, isso é foro íntimo. Sabe aquele jargão popular que é assim, o que vai te matar vai ser o meu elixir de salvação, né? Em qual instância isso?
cabe a cada pessoa, através das suas próprias experiências, através das instâncias da vida, através do que repercute e chega até ela, até cada um de nós como informação. No limite, eu acho que o recado principal, como se fosse a fechada hoje do podcast que eu queria trazer, é assim: não terceirizem para qualquer pessoa, seja essa pessoa o seu pai, seja o PhD do doutor, que é pós-doutor, que é não sei da onde, mas não delegue, não terceirize o cuidado da sua saúde para a última fala de ninguém lá fora. Que interessante isso, porque muitas vezes, e aí eu vou trazer essa sua fala para o mundo dos negócios, né? É tão corrido, é tão intenso a vida de uma pequena empresa, né? Muitas vezes o empresário, né? O cara que ele tem uma empresa de uma pessoa só, ele tem que fazer tudo lá dentro. E ele acaba esquecendo do principal, que é ele próprio. E ele faz o financeiro, ele faz a venda, ele faz a compra, ele faz o marketing, ele faz a operação, mas ele esquece que tem um ser humano ali que precisa de determinados cuidados, e se ele não olha para esse cara, que é ele mesmo, né, chega uma hora que esse empreendimento principal que ele deveria cuidar, que é o próprio ser, ele desmorona, né? Desmorona. E isso aconteceu com a Ana Lu. E a Ana Lu foi morar em outro país. Eu tive vivências, experiências fora, fiz gestão hoteleira na Suíça, trabalhei na Itália, em Milão, trabalhei nos Estados Unidos. Toda a vivência internacional, assim, no limite, no final do dia, leva assim a um alargamento de horizontes, conhecimento de cultura, língua, blá, 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 isso é lugar comum. Mas o mais importante, de novo, voltando ao simples, e o difícil é sermos simples, é entender que ser humano não importa onde nasceu e qual atividade desempenha, mas a gente padece das mesmas preocupações, das mesmas agruras. Somos muito, muito parecidos. Eu acho que a nossa busca interna como pessoa física ou PJ, independente do tamanho, nós somos um empreendimento a ser levado, acho que muito mais a sério, não no rigor do sério, do enfadonho, do chato, do só disciplina, não. Levado a sério no sentido que cada ser possa apadrinhar a si mesmo, adotar a si mesmo. Olhar para si com mais cuidado, né? Com mais cuidado. Que dica valiosa, que dica valiosa. Muito mais cuidado. Essa é uma autoadoção, Márcio, porque bicho humano, diferente de potrinho, de porquinho, de bichinhos que já crescem já tudo semi-pronto, né? Bebês nascem. Enquanto a gente está falando aqui, ó, nasceu um agora, acabou de nascer outro, o outro acabou de nascer de novo, né? Bebês nascem, né? E assim, e não é culpa de ninguém. Tem algo que rege o que acontece no universo da natureza e é assim. E a criança ela é adotada, seja pelo pai, pela mãe, por avó, por tutores, não importa. Porque quando não, o que acontece com o bebê? O bebê nasceu, lá ficou. Ninguém adotou. A criança nasce do jeito que nasceu e aonde quer que ela tenha, lá ela ficou. Ela vai durar quanto? Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Sim. Né? Então... necessita de cuidados, né? Alguém tem que adotar o bebê. Né? Eu falo assim, alguém, né? E humanos, adultos, né? Independente da idade, a gente vê isso muito. A gente vê adultos de meia idade, da dita terceira idade, que hoje... não está na moda mais falar terceira idade, né? E uma espécie de orfandade, uma espécie... a imagem que me vem, não sabe aqueles passarinhos que ficam, né, magrelinhos, assim, aquele, né?
este lugar, né? O convite é voltar o filme, por assim dizer, para um lugar onde cada pessoa possa, de fato, virar um pouco o espelhinho para si mesmo Que legal. e se adotar nas diversas instâncias. Assim, peraí, e com o princípio de realidade, né? O que eu dou conta, o que eu não dou conta, o que de fato está faltando, o tal do auto-boicote, né? Onde eu estou boicotando, né? É um exercício dinâmico, não precisa ser uma tarefa pesada. Mas tem que ser constante, Tem que né? ser constante. É um treino. É um treino. É um treino. Sabe, uma das nossas conversas, você me explicou uma coisa que eu até quero entrar um pouco mais nesse assunto. Uma das funções básicas da nossa vida é respirar, né? E a gente não percebe que a gente respira, né? No nosso dia a dia. Então, você estava falando de uma criança, eu tenho uma filha pequenininha, e às vezes eu observo ela dormindo assim, como ela respira bonito, né? Ela enche toda a capacidade torácica dela respirando. Simplesmente respirando. E a gente, no dia a dia corrido da nossa vida, de cidade grande, trânsito, estresse, isso e aquilo, a gente fica meio ofegante às vezes, a gente não percebe que a gente está... Apneia. A gente Todo está mundo vivendo campeão, no automático, né? no automático. Qual a importância que você dá para a respiração no nosso dia a dia e também para essas pessoas que estão assistindo a gente, principalmente as pessoas que têm esse anseio de montar um negócio próprio, tanta informação que as pessoas recebem hoje, como lidar com tudo isso e como a respiração pode ajudar? Pode ajudar, nossa. Até respirei, porque é a joia da coroa, é a cerejinha do bolo, né? Tem uma pesquisa, essa acho que foi feita por um médico americano, acho que é o Andrew Huberman. E entre várias técnicas de respiração, porque é uma que a gente pode fazer agora em 1 segundo, em inglês, Márcio, eles chamam de cycle sigh. Cycle, lógico, ciclo, né? E o sigh, esse S-I-G-H, né? E qual é a proposta dessa dinâmica? De todas as técnicas que estavam no protocolo desta pesquisa específica, é que você faça uma inspiração única, só que ela acontece em um nível numa puxada mais longa, um hiato mais curto e uma exalação que é esse sigh. Seria algo como algo tão prosaico e simples quanto isso. E quem quer que esteja assistindo ou escutando, se acompanhou, não acompanhou, faz agora enquanto estiver escutando, porque é a forma mais saúde, mais rápida que a gente tem. Eu não sou médica, não estou aqui para explicar o que acontece com a pressão intra-extrapulmonar e os alvéolos dos pulmões, tá? Isso eu vou deixar para o pessoal da neurociência e tal fazer a explicação, porque eu sou muito da experiência, né? Da prática mesmo. Muito, 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 muito. Porque no final do dia é o que a gente coloca em prática, né? A gente tem que fazer com que aquilo que chega aos nossos ouvidos se transforme em experiência, porque esse é o impacto daquele conhecimento que ninguém vai tomar de você. Ninguém vai tomar. Tipo, introjetou, você não só ficou com aquela placa, vamos dizer, do teu pré-frontal aqui, com algo mais verborrágico ou, vamos dizer, lógico puramente, né? Os statements, né? Então, não está só aquela aparatagem de código de informação. Eu acho que a informação, para ela ter um valor, na minha experiência, eu testemunho muito dos meus pacientes, meus alunos, ela tem um valor, nem sei,
100% solapado e mais, muito maior, quando a compreensão ela tem esse assentamento no rigor de entender o conceito, a matriz do que está sendo explicado, né? Poder destrinchar aquilo, né? Mas também sentir com as suas vísceras o eco que aquelas informações estão levando ao repertório de cada um, que vão se traduzir também num quantum, num quê emocional, que cai naquela ponto vírgula da moda que tudo é vibração, né? Mas é um pouco esse eco, nessa boa onda, né? Me explico. Do entender e ter essa congruência, porque isso faz parte, um pouco me repetindo, dessa pesquisa do dia a dia, né? A gente está aqui falando do bem-estar, de como que é isso. Enquanto a gente fala, óbvio, isso parece palavras ao vento, mas não é. É uma agenda diária, é um treino. Porque como é que você vai saber verdadeiramente se algo que está chegando para você, que você está numa aula expositiva, está numa palestra, está escutando um podcast, não importa. Como é que você vai saber se genuinamente aquilo que está entrando pelos teus sentidos tem um valor verdadeiro para você? Porque às vezes a gente carrega valores que foram importantes, porque o papai achava que era importante para mim, porque a mamãe achava, porque aquele professor que eu admirava achava, mas isso são achismos. Sim. Tem que passar pela validação, pelo atrito do teu corpo como um todo, não só do teu cérebro aqui pré-frontal. Você precisa experienciar, porque as suas vísceras, essa emoção, essa... Uau! Às vezes tem coisas que chegam para nós na vida que a gente... Isso é para mim. A primeira aula que eu fiz de Iyengar Yoga, anos-luz lá atrás, 24 anos, foi exatamente assim. A aula terminou, Márcio. Eu literalmente fui pegar a professora pelos cabelos. Ela tinha uns cabelos longos. Eu fui pegar ela pelos cabelos na porta de... Olha que louca! Na porta de saída da aula. Eu estava tomada pela experiência. Eu não tinha nem conseguido ainda decodificar o que tinha acontecido comigo ali. Entendeu? De toda a minha bioquímica do corpo, tudo que aconteceu com uma yoga, óbvio, não yoga a aula com a proposta bem feita, né? Que tem uma condução, que tem um propósito, que tem um porquê. Então, aqui e o que era aquilo? Eu pegar aquela professora pelos cabelos ali. Eu virei para ela e falei assim, o que foi isso que aconteceu aqui? Que legal. Ela falou yoga, ela falou, é o viés do Iyengar Yoga. E eu nem lembro se eu verbalizei alto para ela, mas internamente, Márcio, pode ter certeza, eu verbalizei para todas e cada uma das células, átomos, moléculas e quarks do meu ser. Internalizei e eu falei, isso é para mim. Isso é para mim. Entendeu? E hoje você é uma referência aqui no Brasil, em Iyengar Yoga. Em Iyengar Yoga. Eu caí por algum... Enfim, eu não poderia jamais me pronunciar e falar a respeito de outras abordagens técnicas e tudo mais, porque eu entrei nesse lugar e aí foi fiquei. Muito bom para você, né? Muito bom, porque trata dessa dicotomia de mente e corpo, né? É o quê? É ferramentar a pessoa para que ela possa realmente baixar a guarda, baixar as barreiras, trabalhar aquilo que está meio... né? Precisando muito o planeta inteiro, trabalhar o espírito humilde, entender qual é o seu tamanho de verdade, não aquele a qual você fica projetando que você deveria ser, seja para maior ou menor, né? Porque às vezes as pessoas têm um talento enorme, mas ela não entra naquela veste. A pessoa tem brilho, a pessoa tem luz, ela tem estigma, ela tem recado para mandar. O universo inteiro valida ela naquele lugar, mas ela não. Então, isso não tem valor, porque ela continua ali minimizada na tela. E também tem o contrário, né? Tem os egotrip, né? Que acha que... né? E, sabe, aquela coisa, vergonha alheia, né? E você fala, gente, a pessoa... será que... né? Então,
sabe? Então, sair desse lugar de mais e menos, essa coisa incômoda, né? A roupa, quando está folgada demais, não tem caimento, cara, você não vai estar elegante. Sim. Está apertado também, cara, não vai estar, né? Então, nada como tá assim, né? Os franceses têm uma frase tão linda para isso, Márcia, eles falam assim, como é que é? É uma frase, na tradução, é algo de se sentir bem, eles falam dans ma peau, dans la propre peau, é algo assim, enfim. A pessoa estar bem, se sentir bem dentro da própria pele. Olha que lindo isso. Né? Um lugar onde você está, e você está cômodo. E a opinião do outro vai existir sempre. As pessoas falam, gente, mas deixa falar. Conforme a gente vai amadurecendo, a opinião do outro é só a opinião do outro. E a gente agradece. Não é um apedrejamento e nem um elogio, talvez, muito grande, só repara. É a opinião dele. E isso está dentro, está maculado dentro de um arcabouço gigantesco que é a vida inteira dele, com os marcadores dele, dela, com os episódios que a vida levou para aquele ser. Então, imagina o filtro. Aquilo, quando chega até você, seja uma crítica positiva ou não, alto lá. Se você carregar muita tinta e dar uma valência muito grande para aquilo que está chegando para você, cara, você está perdido. Como pessoa, como empreendedor, como você já sabe, end of the game, já perdeu. A analogia que eu faço disso, Ana Lu, eu gosto muito de fazer caminhadas, montanha, né? E uma coisa que eu aprendi é quanto mais peso eu carrego na mochila, mais difícil é eu chegar no destino. E para nossa vida é muito parecido, né? Quanto mais carga eu aceito levar disso que eu ouço de outras pessoas, a gente não vai caminhar mais, né? E para o pequeno empreendedor, para o cara que está querendo abrir um negócio próprio, o tanto de não e tanto de porrada que esse cara vai tomar, né? Se ele não aprender que não importa, né? Tem uma frase famosa do filme do Sylvester Stallone lá, não importa quantas vezes vão te bater, importa quantas vezes você vai levantar, né? Importa quanto você vai aguentar carregar, porque se você ficar absorvendo essa carga e quiser carregá-la para você, a sua bagagem vai ficar muito pesada, né? Vai, e isso tudo ainda na rabeira do que você está trazendo, Márcio, perfeitinho. É assim, a gente sabe que a gente está avançando nesse caminho, estou falando interno, de cada um consigo, nessa brincadeira da autoobservância, né? De entrar, então, num lugar que seja, né, melhor o meu tamanho. A gente sabe que a gente está começando a ter assim, algum tipo de êxito quando a gente começa também a achar graça de nós mesmos, sabe? Quando aí os nossos erros, as nossas gafes, os atos falhos, sabe? E, de repente, já não vira mais uma coisa. Não, você começa a achar graça, pesado, né? Falível, lógico que falível, graças a Deus, né? Porque senão, então não seria uma pessoa, né? Não seria humano. Porque isso acontece quando você começa a deixar de lado os medos, né? Então a gente fala nas viagens que você carrega o peso dos seus medos, né? Por isso que eu carrego 5 blusas às vezes, porque eu tô com medo de passar frio. Mas na verdade uma blusa seria suficiente. Uhum. E aí você vai deixando para trás um pouco dessa bagagem mais pesada. Acho que é um pouco disso que você está trazendo. Sim, que é uma outra formação também que eu fiz, que é uma paixão tão grande quanto a Iyengar Yoga, dentro falando muito em medo, ligado à Associação Brasileira do Trauma, que eu fiz uma formação longa de 7 anos, foi mais um divisor de águas na minha vida, Márcio, dentro da técnica da Somatic Experiencing, que é experiência somática, tá? Advém do legado de um biólogo, psicólogo com 2 asas de doutorando, dentro da biologia e dentro da psicologia, e ele estuda o quê? Trauma. E é sensacional. É sensacional. O que ele traz, o paradigma, daria para falar aqui de mil anos, mas o paradigma que ele transporta para nós é como nós, humanos, diferente dos animais, como a gente vai carregando a nossa mochila sem termos tido o treino de fazer o dreno e a varredura dos episódios de trauma. E tudo isso é técnica, porque o cervo, quando ele está na savana e vem
o predador, vem o leão, o guepardo, o puma, vem atrás dela, geralmente, óbvio, os menorzinhos, os bebezinhos, ou os que tiverem, né, algum predicado ali, enfim, acabam ficando refém. Muitas vezes eles escapam de serem devorados, porque no torpor desse alarido, desse terror do ser pego, eles congelam. E quando eles congelam, eles congelam duros, petrificados, como é um congelamento do sistema. E o predador não vai comer um bicho que soa ou parece morto. Olha só. Tá? Só que quando esse leão, esse guepardo, a chita, que o bicho que seja, vai para longe do cervo, e ele, óbvio, o olfato e tudo mais, sabe que o bichão já foi, o que acontece com o sistema do animal, que não acontece conosco, tá? Ele entra num estado assim, de um tremor. É natural dos animais essa varrição do sistema nervoso, que tem tremores e depois a respiração vai voltando. E daqui a pouco aquilo tá ok. E a gente não. A gente sofre ali um episódio, fica carregando um tombo, um acidente, um assalto, seja lá o que for, pronto. A trava do teu diafragma. Fica gravado no HD gravado. Ali. Na coluna, no corpo, aquele soco que você não deu, mas você tinha o impulso, mas algo que te impediu, tudo isso. Daí daqui a pouco o teu trapézio travou, a ETM aqui travou, de repente um pensamento, você não sabe de onde. A gente vai cronificando a coisa. Efeito bola de neve, entendeu? Ana Lu, então eu tô entendendo aqui que, apesar de você ter falado pra gente que a tua pegada é muito mais a prática, mas você tem uma bagagem teórica gigantesca aí por trás, né? Sim. E eu acho que é um pouco disso, a gente estava conversando, vai existir aí uma formação, né? Uma imersão para a gente falar sobre respiração. Conta um pouquinho pra gente aí, a gente tem pouco tempo, mas conta pra gente um pouquinho aí como é que vai ser essa imersão, como é que as pessoas Muito podem bacana. saber um pouquinho mais disso. Sim, super bacana. A gente está trazendo aí na parceria com a Imediato, com o projeto Recria Fernão, do Colégio Fernão Dias. Eu vou estar transportando algo da parte prática para exercícios de respiração, que vão ser absolutamente seguros, não importa a idade de público e alguma limitação física, inclusive, porque eu falo assim, gente, você tem um corpinho, está respirando? Venham, né? E eu tenho uma convidada de honra muito especial, que é uma colega neurocientista, doutoranda, lá no pós-doc, a Camila Vorkapik, carioca, hoje ela está morando no Nordeste, e também vai trazer de uma forma muito peculiar dela, muito palatável, né? E ela vai explicar o que acontece com esse diafragma, o que acontece no cérebro e o locus ceruleus e o local dos neurônios pré-Botzinger e por que o sistema simpático e o parasimpático e por que o nervo vago e blá, blá, blá. Vai ter um pouco, vamos dizer, de trazer, de colocar alguns nomes e códigos para que a gente se dê conta da magistral ferramenta que a gente tem, chamada corpo físico, da qual a massa maioria de nós estamos divorciados. O corpo é qualquer coisa, que quando muito você lembra de que tem dente para você escovar, que precisa dar um banho naquilo ali, né? Não é assim? Mas é só o que você está olhando ali no espelho, mas fala, cara, mas espera. Tem uma frase de uma música do Arnaldo Antunes, uma poesia, na verdade, que ele fala que o corpo tem alguém como recheio. E a gente esquece desse recheio. Constantemente a gente esquece. E a gente acha que esse corpo tem que aguentar a carga, né? Eu tenho alguns amigos que já me perguntaram, pô, legal que você fala sempre sobre respiração, mas eu não consigo entender o porquê isso é tão importante. Então eu acho que para essas pessoas, e para você que está assistindo a gente também, aliar a prática que a Ana Lu vai trazer, mais a parte teórica que a Camila vai trazer, é o mundo ideal. É o mundo ideal. Não tem preço. São aquelas coisas, porque assim, vamos dizer, um combo de
de tempo, de horas que estaremos juntos ali. Depois vai ter troca, vai ter tirar dúvidas e tudo mais, mas é algo que eu gosto muito porque é muito pragmático. É algo que vai acontecer dentro de qual lógica? Já sai nadando. Você, assim, pegou a tua bolsinha, a tua mochilinha, vai sair da sala do evento para fora. Você, na hora que for descer os degraus ali da edificação para chegar até o teu carro, você já vai poder estar praticando. Então o cara aprendeu ali e já tá é praticando. Admirável Mundo Novo, assim, sabe? É um wake-up call, assim. Não, eu não preciso nem como. dizer que eu vou estar lá, né? Porque realmente é um assunto que me interessa Respiram muito. e voltando, aquela frase que eu gosto muito. Nasceu, a primeira respiração, teve ali? Respirou, chorou, nasceu. Quando a gente vem a morrer, sabe Deus quando, ali tem o último alento. Né? E eu brinco, eu falo assim, gente, por que é tão importante esses dois episódios, o último alento ou o nascimento? No meio disso tudo tem uma coisa que é chamada tua vida. Ó, tua vida. E durante toda a tua vida, por que o ato de respirar, que são os marcadores mais importantes dessa jornada, vira algo banal, misterioso, sem consequência, não visitado, não estudado, não praticado. Me dá até nervoso. Não, é verdade. Nervoso. Poxa, que legal. Estou ansioso aí para chegar a essa imersão, porque eu acredito realmente que vai ser um divisor de águas, assim, para quem estiver participando. E você está super convidado aí, Ana Lu. Todos, os com créditos. muito, muito carinho, muito prazer. Porque foi um divisor de águas na minha vida. Então, eu passo com paixão. Eu falo, gente, esse trem funciona. Funciona. Respirar assim, quando quer acalmar assim, quando quer dormir, né? Todo mundo tem um pouquinho de insônia, um pouquinho de loucura, um pouquinho de angústia, um pouquinho, né? Assim, direito, normalzinho mesmo, não conheci um, né? E quem se acha muito normal e equilibrado, eu desconfio. Esse que tem que desconfiar. Eu desconfio. Legal. Ana Lu, passou muito, muito rápido. Passou mais de 30 minutos que a gente está conversando aqui, tá uma delícia essa conversa. Quero muito agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Mais uma vez. É sempre muito bom a gente conversar com as pessoas que a gente mais admira. Esse é um dos objetivos desse canal aqui, trazer pessoas que eu admiro e que eu tenho uma consideração gigante. Você tem agora alguns segundos aí para suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Também pode divulgar suas redes, pode divulgar mais uma vez o curso se você quiser. Eu agradeço. Muito amor pelo que eu faço, e você genuinamente demonstra o mesmo, e isso é muito bacana. Por isso que a coisa flui também. Eu, da minha parte, dizer que eu tenho os canais do Instagram, #AnaLuMatsubara, essa parte ligada ao yoga e às terapias, #yoga pé no chão, tudo junto, yoga com Y, e óbvio do Instagram do Colégio Fernão Dias, que tem ali o botão Recria, que está ligado a essa parte das humanas, do bem-estar, intrinsecamente ligado a isso tudo. Atendo como terapeuta de experiência somática, remoção de vórtex de trauma e episódios assim da vida de qualquer ser humano, aulas online de Iyengar Yoga e também presenciais e particulares, e tô no fácil acesso. Hoje quem não está, né? Com o Instagram com esse aí, monte de conexão vapor, que existe aí, exato. né? Uhum. Legal. E para você que nos acompanhou até aqui, tem vontade de abrir um negócio, tem vontade de tocar a sua própria empresa, não tenha medo, pode caminhar, vai na fé. Obrigado, Ana Lu, mais uma vez, e até o próximo episódio.